sentido. Você não sabe o que a pessoa está falando. Isso é uma regra fundamental da clínica. Você não sabe o que o outro está falando. Ele pode contar uma história, pode falar de um filme que você viu, pode falar o nome de uma doença, que você até sabe da sua experiência. Mas você não sabe como ele sabe. Se por acaso existisse uma relação rolada, significante-significado, aquele analisante que fala, tenho depressão, pronto, eu sei exatamente o que você fala. Se você tem depressão, eu tenho o protocolo de depressão. Eu sei exatamente o que você tem que fazer. Só que na psicanálise não é isso. E veja, assim, por isso que eu falo, vou dar supervisão, a pessoa chega sem saber dessas coisas, é um puta trabalho, assim. Ah, aí meu paciente falou tal coisa, mas e o que que é isso? Não, mas é o que ele falou, eu já tive isso, mas ele falou, você já teve, mas não é a mesma coisa. Quem falou que o que ele teve é a mesma coisa que você tem, não é a mesma coisa. Ah, porque o paciente falou que é igual ao pai. Como é que uma pessoa pode ser igual ao pai? Onde que existe que uma pessoa é igual a outra? Não existe. São coisas tão óbvias, mas tão óbvias que a gente esquece que precisa marcar isso. Não pode deixar passar isso. É igual? Não é igual. Precisa marcar a diferença. E tem um ponto muito interessante, não sei se vocês já estudaram o seminário um, mas ele traz muito sobre a questão do imaginário. Ele vai apresentar lá o esquema óptico, ele vai mostrar a posição do sujeito para conseguir enxergar, né? Não sei se vocês lembram, mas você tem lá um vaso que é real, aí você tem um buquê de flor que está aqui embaixo, e aí você tem aqui um observador e um espelho, e ele consegue, olhando para esse espelho, por conta do efeito que tem, né, o reflexo, o que está aqui embaixo aparece sobre o buquê. O buquê aparece sobre o vaso. Sim, eu não vou entrar nisso. Quando eu entrar no seminário em si, no seminário 6, vou ter aula falando sobre isso. Mas um dos pontos fundamentais ali que ele está trazendo é, para o sujeito ter essa ilusão de que vê um vaso com um buquê, porque o vaso, de fato, está ali, o buquê não está. O buquê está escondido. Mas quando ele olha, ele vê um vaso no buquê. Bom, isso é legal. Mas mais do que ficar fazendo grandes desenvolvimentos aqui, é importante pensar na posição do sujeito. Ele só vê isso porque ele está naquela posição. Se ele não estiver naquela posição, ele não vê isso. Essa ilusão que junta real e imaginário, isso é possível porque tem ali uma posição que o sujeito está. Então, isso você precisa escutar na clínica, né? Então, o sujeito às vezes fala de si, porque é daquele ponto que ele consegue ter essa ilusão de si. Muitos evitam falar livremente, a livre associação, porque quando você fala, você vai mudando de posição. Você vai incluindo os outros nessa história. Aí tem que chegar numa outra parte, né? Que o Lacan depois ele traz o outro modelo que tem um segundo espelho na história. Quando ele introduz o grande outro na história. Ele introduz o simbólico. Que não é simplesmente a posição que o sujeito para enxergar essa ilusão no espelho. Mas tem o outro como se fosse a confirmação desse lugar. É como se esse outro posicionasse o espelho para que a criança ali, para que o observador enxergasse aquilo. Em outras palavras, o narcisismo só é possível porque uma imagem ideal é colocada numa certa posição por esse outro. Então, quando você está escutando na clínica, você está escutando isso. Você está escutando a posição que o sujeito se olha, o sujeito nessa posição de amado, nessa posição de falado pelo outro. Ele é falado pelo outro, ele se vê nesse lugar, ele se mantém nesse lugar e ele vai ali para confirmar com você se é nesse lugar que ele tem que estar. E muitas vezes assim, tudo estava dando certo na minha vida, mas não sei o que aconteceu, agora eu estou aqui na clínica e eu quero que você me coloque de volta naquele lugar. É como se fosse esse pedido. Se você entra nessa, você vai ficar tentando fazer estratégias e mais estratégias para o analisante conseguir voltar para aquele lugar, mas você não volta para o lugar. Até porque não tem lugar fixo, né? Não tem essência, não tem identidade. A identidade é essa movimentação. Então, esse é um ponto também considero importantíssimo. E aí tem uma coisa aqui
que eu não sei se vocês já pegaram, mas é a tal da lógica paraconsistente. Já ouviram A falar disso? lógica aristotélica é o que fundamenta tudo que nós vemos por aí. Quando você fala assim, mas isso é ilógico, é que você está dizendo assim, isso não é lógica aristotélica. Então é muito legal quem puder em algum momento estudar a lógica, claro. Mas a lógica aristotélica tem algumas regras básicas ali, e uma delas é o princípio da não contradição. E diz assim, uma coisa não pode ser, A não pode ser verdadeiro e B ser verdadeiro ao mesmo tempo. Se A é verdadeiro, B não pode ser verdadeiro. Se B é verdadeiro, A não pode ser verdadeiro. Então, A e B podem ser verdadeiros? Não. Na lógica paraconsistente? Sim. E se você já atendeu, você sabe que você nem está atendido, só de você estar no mundo, existe algum tipo de situação que uma coisa que A é verdadeiro e B é verdadeiro ao mesmo tempo? Aristotelicamente falando, não. Do ponto de vista da lógica paraconsistente, sim. Que tipo de coisa? O sonho, por exemplo. O sonho possibilita que uma pessoa esteja viva e morta ao mesmo tempo. O sonho possibilita coisas que são contraditórias coexistir. Por que que isso é tão importante? Além desse aspecto dos sonhos. Porque o desejo vai muito por essa via. Então você vai escutar uma pessoa falando sobre algo e ela tanto deseja isso, quanto ao mesmo tempo nega isso. Em certas perspectivas, se eu fosse seguir, sei lá, eu poderia dizer assim, mas é ilógico, você quer A ou você quer B. E o que acontece na clínica ali é que a pessoa mostra o AB acontecendo. Então, é do nosso ofício como analistas suportar o, essa lógica paraconsistente. É fundamental suportar a contradição, porque assim, talvez seja o único refúgio de uma pessoa em que ela possa falar das suas contradições. O que que faz um clínico, né, um psicanalista? Ele vai escutar contradições. Pode fazer isso Enquanto, às às vezes, de descrever o paciente para o paciente, de falar o que ele está vendo ali para o paciente, é uma forma de prender a pessoa nesse lugar aqui, nesse lugar narcísico. O Winnicott faz isso em várias passagens. Ele pega o paciente, ele fala, ele organiza o paciente e ele fica captado nessa imagem. Aí o que o Lacan está dizendo? É uma fixação no imaginário, é uma análise que para nesse ponto imaginário. Só que a análise, o Lacan fala desde o começo, é uma questão da linguagem, é a questão da fala. É preciso ensinar a fazer análise e fazer análise e apontar esses tropeços, onde a verdade aparece, onde assim, por que será que eu falei isso, né? Por que que será que eu fui falar amo, falei odeio, fui falar uma coisa, falei a outra? Então, olha só, algumas citações que tem nesse seminário 2 que eu uso como chave clínica. Existe apenas uma resistência, é a resistência do analista. O analista resiste quando não entende com o que ele tem de lidar. Não entende com o que ele tem de lidar quando crê que interpretar é mostrar ao sujeito que o que ele deseja é tal objeto sexual. Isso é um perigo muito grande, assim, né? O analista não vai mostrar qual é o objeto que o outro deseja, o que o outro deseja. E é interessante que ele fala assim, o analista, a resistência é dele, porque tem aquelas suposições do analista de que ele não pode fazer determinada intervenção, porque o paciente estaria numa angústia que não suportaria. O Lacan fala isso na abertura do seminário 10. O paciente não suportaria tal angústia, por isso o analista não aguentaria, então o analista não faz as intervenções, mas assim, quem garante isso? Mais uma vez, você não pode saber pelo outro. Como é que você, por exemplo, só utilizar as palavras que o seu analisante usou? E não ficar fazendo graça e querer usar um outro termo no lugar, usar suas próprias palavras. Em supervisão, sempre. Então, cenário 2 tem muita coisa, fez umas pinceladas. Cenário 3 que é as psicoses. Não sei se vocês já estudaram, é um cenário muito gostoso, assim. Acho que eu comecei por esse. O primeiro que eu li, que eu fiz cartel, foi esse aqui.
O neurótico está atrapalhado nisso. Mas, puta, eu falei, mas não é isso, caramba, e sofre com esses efeitos. O que muitas vezes impressiona quando a gente fala de a inveja neurótica ao que seria supostamente uma pessoa perversa, essa capacidade de não se comprometer com o que diz, de jogar essas coisas, essa relação significado-significado, só com a intenção de, por exemplo, enganar o outro, cativar o outro, mas depois de dizer tudo isso. E que na psicose poderia pensar, por não ter essa possibilidade de metáfora, não ter essa colagem, obviamente, os riscos, como foi para você, desses balões que se soltam, e aí precisar manter a coisa dentro de um rigor. Aqui, a categoria do real é essencial ser introduzida. Ela não pode ser negligenciada nos textos freudianos. Eu dou a ela esse nome enquanto ela define um campo diferente do simbólico. Então, uma das definições é o real é aquilo que não é simbólico. Ou a melhor definição que eu acho que é o real é quando os pinos não encaixam nos buraquinhos. O Lacan fala como se diz, já que vivem e, portanto, que tudo deve colar. Vocês não são psicanalistas se admitem isso. Se tudo cola, se tudo tem sentido, se tudo tem uma explicação, você não está na psicanálise. Por isso, aí volta naquela velha história do Freud explica, não. Isso daí é um baita desserviço essa frase, né? Porque muitos saem da faculdade de psicologia pensando isso, de formações em psicanálise falando isso, vão para podcasts falando isso e a galera quer isso. Porque se a gente fosse pensar que seria um verdadeiro psicanalista, sendo psicanalista numa situação, programa de TV, olha, o que aconteceu aqui com essa pessoa no Big Brother? A única resposta possível é assim, não faça a menor ideia. Mas quem quer assistir um psicanalista falando isso? Faça a menor ideia. Não, você quer uma explicação. Aqui, ó, isso aqui tem isso. Então, olha só que lugarzinho que nós queremos, né, ocupar. Não faça, porque não tem como fazer uma ideia. Você faz uma leitura, que ele tá trazendo, estou trazendo primeiro assim, né, ó, as três formas da falta de objeto, mas eu preciso falar do objeto. O Lacan, quando fala de objeto, ele fala do objeto da angústia, fala também do objeto fetiche. Ele é, se podemos dizer assim, colocado sobre um fundo de angústia. O objeto é instrumento para mascarar, enfeitar o fundo fundamental da angústia, que caracteriza, nas diferentes etapas do desenvolvimento do sujeito, sua relação com o mundo. É assim que, em cada etapa, o sujeito deve ser caracterizado. Você pode pensar nos objetos, né? O oral, o anal e afins, que o Freud descreve, o Carl Jung descreve, esses objetos todos, e para pensar que, de alguma forma, enfeitar essa angústia, ser uma boia ali para essa angústia. Diz assim, ó, e assim cada etapa o sujeito deve ser caracterizado. Privação, em sua natureza da falta, é essencialmente uma falta real. É um furo. Frustração é um dano imaginário. Por isso, é um domínio da reivindicação. Ela diz respeito a algo que é desejado e não obtido, mas que é desejado sem nenhuma referência a qualquer possibilidade de satisfação nem da aquisição. Só um pouquinho, é legal isso, porque assim, as pessoas estão lá se queixando com as suas faltas na clínica. Você também está lá, eu também estou na minha análise, mas os analisantes estão lá falando da sua falta. Só que essa falta é de qual ordem? É uma privação? Né? É uma falta real. O luto, por exemplo, é uma falta real. Não vai voltar. A pessoa morreu. Não tem o que fazer. Agora, a frustração é um lugar muito interessante, como as pessoas têm um apego a ficar nesse lugar de frustração, porque, veja, ela é um dano imaginário. Obviamente, vai ficar se queixando de uma perda narcísica. E, por conta disso, fica nesse lugar de reivindicação. É o que você escuta tanto as pessoas sofrendo lá na clínica, porque não consegue ser tal qual gostaria de ser. Não sou o psicólogo que eu gostaria, a cantora que eu gostaria, eu queria ser como não sei quem,
eu queria ter, sei lá, tal emprego, eu queria ter tal relacionamento como fulana tem. É sempre essa tentativa de um dano imaginário, de uma perda que acontece numa relação de rivalidade com o espelho, que, veja só, é um domínio da reivindicação. Ela diz respeito a algo que é desejado e não obtido, mas que é desejado sem nenhuma referência a qualquer possibilidade de satisfação nem de aquisição. Então, ver que ficar nesse lugar da frustração é um lugar muito cansativo para o sujeito. É um lugar desnecessário, porque, assim, é um lugar que, se for pensar na privação, de fato, você não tem, porque aquilo ali é uma falta real, não tem como ter aqui. Mas na frustração, é um dano imaginário, que você não vai conseguir ter satisfação, nem vai poder ter aquisição daquilo. Mas você fica se queixando disso o tempo todo. Eu falei para vocês, aquele berro da criança, que se ninguém tiver ali para cuidar, ela morre. Se não tem outro, acabou a vida. Só existe vida porque tem um outro. Mas esse berro, quando na sequência é acolhido e é colocado o seio, ele deixa de ser berro, vira necessidade. Né? E essa necessidade depois vai se repetir. E aí vem a demanda, o pedido. Né? Pedido de eu quero isso, eu quero essa satisfação. Só que vem o desnível, né? O desnível disso que é oferecido enquanto pedido de demanda, se oferece, mas não é exatamente isso. Tem alguma coisa aí que não é exatamente isso. Por razões óbvias, né? Lembra que a resistência tem a ver com a linguagem. E aonde está o problema? Bom, a criança tem o seu berro, que vira uma necessidade no encontro com o outro. E aí, para conseguir ter essa. Ele berra ali outras vezes, e a mãe está presente, mas vai chegar uma hora que o berro não vai ser suficiente, vai preciso falar alguma coisa. Você precisa evocar, a pulsão evocante, vai precisar evocar. E para evocar, para, às vezes, dizer assim, é que um berro pode ser fome, mas pode ser frio, mas pode ser cocô. Se você não começar, vamos pensar de forma exagerada, não for mais específico, você fez cocô e vai entuchar leite em você. Bom, para conseguir fazer esse pedido, você vai precisar utilizar a linguagem que está ali, já está pronta. Então, a defasagem que tem aí. Então, essa defasagem, que é traumática, tá? O inconsciente, a gente vai pensar estruturado como uma linguagem, porque tem essa estrutura traumática de encontro com a linguagem, e além disso, além de demandar usando o significante do outro, você quer receber exatamente uma coisa, mas você não sabe como pedir exatamente, mas além disso, você quer receber de um jeito específico. Não é de qualquer jeito. Não é assim, ó, tó. É, tó. Tem que se oferecer. Como assim, tó? Eu quero que o senhor me ofereça de um jeito carinhoso, amoroso. Que é isso que você escuta em 90% das brigas de casal. Ah, mas olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ela fala. Mas falou o que você quis. Sim, mas olha o jeito que falou. Por quê? Porque quer ali o signo do amor. Não é de qualquer jeito, quero que você fale de um jeito específico. Aí vocês vão escutar isso na clínica direto. A pessoa às vezes falando de reconhecimento, que não tem reconhecimento. Aí na livre associação ela se trai e mostra que tem reconhecimento. Fala, mas não é da pessoa que eu quero. Aí já tem um pouco a ver com a relação com a dialética senhor-escravo, né? Você tem lá o senhor só é senhor porque ele é reconhecido por um escravo. Por um lado, legal. Eu sou um senhor porque o escravo me reconhece, mas ao mesmo tempo assim. Que valor tem o eu se quem me reconhece é um escravo? Winnicott, etc. Eles falam muito desse reconhecimento, esse desejo de reconhecimento pelo mundo. Mas toda vez que eu tenho esse reconhecimento do outro, faço esse reconhecimento do outro, eu faço uma captura narcísica desse outro. Né? Eu te reconheço, se eu te reconheço, estou te conhecendo de novo. Mas como é que você me reconhece? Como é que você está me conhecendo de novo? Você me coloca, então, nesse lugar de uma repetição. Para o Lacan, não seria lugar de desejo de reconhecimento satisfazer isso, e sim reconhecimento do desejo. Assim, sempre desconhecemos, até certo ponto, o desejo que quer fazer-se reconhecer, uma vez que atribuímos esse objeto, quando, na verdade,
Não é de objeto que se trata. O desejo é desejo daquela falta que no outro designa um outro desejo. É como se fosse assim, tá? Você está aqui falando uma coisa que você já sabia. De que vale você vir para análise sabendo de uma coisa e sair daqui sabendo a mesma coisa? Para que serviu a análise? Né? Quando a análise está assim, ela está naquele loop gozoso, sabendo a mesma coisa. Serve para quê? Então, como a gente consegue trabalhar na análise para que algo possa ser produzido nas sessões efetivamente?